Olá, você que me ouve, eu sou Nivaldo Lopes, sou patriota e sou conservador. Eu estou muito triste com o rumo que o nosso país está tomando aí com esse governo. Sinceramente, eu não fui enganado, né? Eu já sabia que se seguir essas políticas aí, que esses partidos de esquerda seguem, esse modelo que outros países aqui ao nosso redor seguiram colocando em prática, a gente iria caminhar nessa direção para ter esses resultados aí que o Brasil está começando a chegar, né? Então, eu sinceramente estou muito triste porque já tinha sido muita coisa encaminhada aí, né, por o governo antecessor, né, o Pátria Amada Brasil, porque como o Brasil vem de muito tempo sendo governado por um grupo de ideologias, por um conjunto de políticas que era que era mais, né, das ideologias de esquerda, por exemplo. Então, como entrou um partido de direita que começou a mudar algumas coisas, fazer coisas diferentes, não mudava apenas num único governo, num único mandato de 4 anos, mas já tinha começado muitas coisas a mudar ali, tinha sido colocado em prática. Era um governo liberal, era um governo que visa um Estado mínimo, então tinha simplificado muitas coisas, modificado muitas leis, facilitando para o investidor, né, criando a lei lá de liberdade econômica, por exemplo. Já estava investindo em infraestrutura, que um país, para se desenvolver, ele precisa de investimento em infraestrutura. Então, alguma reforma, alguns pontos nas reformas, né, que precisava ser feito foram feitos, né, alguns não foi as reformas completas, mas tivemos aí, por exemplo, na a reforma tributária, teve 12, foi mexido em 12 partes que simplificou, né? Então é como se fosse uma pequena reforma tributária que foi feita durante o governo Pátria Amada Brasil. E isso facilita para as empresas, né, para o investidor. Então tinha muitas coisas já sendo encaminhadas e a gente sabe que é aos poucos, não é da noite para o dia que muda, e estava indo bem. Então tinha que dar continuidade, né? Como quando ele entrou, como o governo do Pátria Amada Brasil, quando entrou, ele continuou muitas coisas que era boa para o Brasil, que estava dando certo. Ele não parou, não cancelou, mas esse que entrou aí parece que ele para tudo e coloca apenas as pautas, procura colocar em prática apenas aquilo que é favorável ao seu partido, às suas ideologias. A gente sabe, né, que a gente já sabia que ia dar nisso, mas eu pensei que esse governo aí, que está aí, esse que está no comando, iria pensar e mudar, né, ver que não deu certo, essas políticas não deu certo em outros países, não deu certo na Argentina, não deu certo na Venezuela, nesses outros países aí, esse tipo de política que ele busca colocar aqui em prática, e não daria certo também aqui. Era para ele ser humilde a ponto dele perceber e mudar. Eu tinha esperança de que ele mudasse algumas coisas, mas mesmo sabendo que está indo rumo ao buraco, que as coisas não estão indo bem, ele continua com as mesmas ideias, né, insistindo, tocando na mesma tecla. Não muda. Então a gente vê que não tem realmente saída para o Brasil enquanto esse modelo de governo estiver no poder. É um modelo de um regime que afasta o investidor à medida em que aumenta os impostos, à medida em que torna o Estado mais complexo, com mais leis, com mais burocracia, né? Com mais salários a pagar, né? Cargos lá dentro do governo, né? Mais pessoas trabalhando para o governo, pesando na máquina, então precisa arrecadar mais. Então, trabalha nesse sentido. E a gente sabe que esse tipo de governo das esquerdas aí, eles são capazes de colocar em prática muitas leis para resolver problemas que muitas vezes só traz mais, aumenta o problema, né? Só traz mais problema, como é o caso de se tiver uma inflação, é esse tipo de partido aí que é capaz de criar a taxação, de criar que vai aumentar a arrecadação tributária. Ele acredita que para aumentar a arrecadação só existe essa via, só existe esse meio que é aumentando as taxas, os tributos, aumentando os impostos. Então esse modelo de governo aí, ele é capaz de criar, esse pessoal da esquerda é capaz de criar o tabelamento de preços, que isso dificulta para o empresário,
porque quando tabela o preço, tabela apenas o produto final ali, não tabela toda a cadeia de produção. Então, aquele empresário que vai fabricar alguma coisa, ele vai comprar matéria-prima em algum lugar por um determinado preço. Se o preço lá de quem fornece para ele sobe, ele vai ter que subir o preço do produto final aqui ao fabricar. Se ele tiver um freio ali, uma trava onde ele não pode aumentar, simplesmente não vai compensar para ele e ele vai demitir os empregados e não vai mais fabricar. Esse tipo de governo aí, que durante a pandemia lá na Argentina, as empresas que atuavam lá eram proibidas de demitir os funcionários. Então, mesmo as coisas estando ruins, elas estando vendendo pouco, estando na dificuldade lá, o governo, como não tinha condições de ajudar as empresas, de criar o Pronamp, por exemplo, como foi criado aqui no Brasil, para ajudar as empresas a manter seus empregados e os empregados ficar em casa. Como lá não foi feito isso, foi feito ao contrário. Os governos lá, eles determinavam que aquelas empresas não podiam demitir os seus empregados. Então, os empregados eram obrigados a ficar em casa e as empresas eram obrigadas a manter os seus salários. Né? Apenas a empresa, o governo não ajudava. E aí, essas empresas simplesmente elas fecham e elas mandam embora, elas decretam falência, elas saem daquele país e vai embora, né, desempregando ainda mais a população. Esses países aí, esses que adotam essas leis, eles são capazes de proibir, por exemplo, tirar a liberdade das pessoas de negociar, de comercializar, de fazer câmbio, de comprar moedas estrangeiras, de negociar com outras moedas. Eles muitas vezes determinam que as pessoas daquele país têm que negociar apenas com a circulação de moeda local do seu próprio país. E aí muitos negócios são feitos através de relações com outros países. Se a gente fosse fechar para o mundo, se a gente criar muros ao invés de pontos, a gente não vai conseguir sobreviver nesse mundo globalizado. Não existe um país autossuficiente. Talvez a Coreia do Norte pense que é autossuficiente, não precisa de ninguém, não quer relação com ninguém, porque não quer que ninguém interfira nos seus planos, no seu modo de governar o seu povo lá. Mas eu creio que eles precisam de muitas coisas, no mínimo a gente imagina, como lá não é mostrado o que acontece lá, pois é proibido, né? As informações são proibidas de sair de lá, então eu creio que a população vive mal, a população queria condições melhores para alguma coisa, para trabalho, mas elas não podem falar isso para o mundo, porque é um país fechado. Então, eu não creio nessas políticas que vai fechando tudo, que vai tornando um país, um Estado cada vez mais inchado, mais poderoso, mais centralizador, mais concentrador ali do poder. Tudo que se vai fazer é o governo quem determina, é o governo quem determina qual é a religião que tem que existir ali no país, é o governo que tem que determinar o que é que vai construir, que vai produzir. Então, monopoliza todas as coisas e aí vai afastando aquelas pessoas que estão ali para a concorrência, o investidor que está ali para entrar numa concorrência e produzir os produtos mais baratos e gerar os empregos que a gente precisa. Vai afastando, então, com essas políticas. São governos que são contra a privatização, são contra as leis que são favoráveis ao setor privado, eles prezam muito mais pelas leis que tornam o Estado mais poderoso e que dificulta para as empresas, para o setor particular. E todo país precisa da força do setor particular forte, que é ela quem dá o emprego, é ela quem faz o desenvolvimento de um país. Então, quando um governo dificulta para o setor privado, ele está dificultando, consequentemente, para ele mesmo, pois o governo é o maior dos dependentes, né, de um Estado, um dos maiores dependentes de um país. É o governo, o próprio governo, que não produz nada, ele apenas arrecada o que os outros produzem. E aí, se um governo se torna cada vez mais sócio, ele já é sócio, né, das empresas, se ele se torna cada vez um sócio majoritário, cada vez mais um sócio, muitas vezes chegando a ser mais dono das empresas do que os próprios empresários, aí vai dificultar. O empresário, ele não sofre com a inflação, ele não perde, ele repassa o preço daquele produto que aumentou, do custo de produzir aquele produto, ele repassa para o produto e as pessoas que vão comprar, o consumidor, os mais pobres, é quem vão sofrer. E aí é por isso que a gente diz que se aumentar o imposto, o empresário não paga. Né? Ele não paga nesse sentido, porque ele não vai ter prejuízo. Então, é um prejuízo, o aumento do preço vai para o produto final, lá na frente, na distribuição.
Mas eu creio que esses partidos aí, esses caras aí que querem essas ideologias, que querem seguir essas políticas, eles estão vendo, eles veem que não deu certo em lugar nenhum nos países aqui ao redor da América Latina, mas eles parecem estar unidos num grupo lá para reunir, para fazer um modelo só para todo mundo. Será que a ideia não é quebrar muitas economias realmente? E aí, depois que está quebrada, vamos se juntar aqui, o Brasil vai ser a sede, e a Venezuela passa a ser um território do Brasil, a Argentina passa a ser um território do Brasil, vamos todo mundo ser um país só, vamos se tornar um país, vamos nos tornar um país bem maior aqui, fica mais fácil de controlar. Será que a ideia não é essa? Será que a ideia não é comunizar todos os países da América Latina, né? Será que esses blocos que esses países se juntam aqui, fazendo reunião, esses líderes, será que eles não estão, desde muito tempo, já pensando nisso? Porque a gente está pensando, a gente está percebendo isso aí, né? Esses governos que só querem gastar, e aí, muitas vezes, gasta com ações populistas, convencendo aquela população a ficar do seu lado, assegurando, fornecendo benefício para a população e tirando ali, sugando de cima de quem está produzindo. De cima de quem está produzindo e dificultando para quem está produzindo. Então, o que, que eles estão fazendo? Será que eles não veem que não seria melhor minimizar, diminuir os impostos que ali iria atrair o investimento, iria aumentar e ser bom para todo mundo, iria passar a ter mais empresas se instalando, produzindo mais, gerando mais concorrência, mais produto, mais demanda por mão de obra, e tudo, será que não melhoraria, não era, arrecadaria mais impostos? E será que eles não veem que é dessa forma que as coisas funcionam? Que a ideia é cada país ser soberano, cada país ser não autossuficiente, mas ele ter condições de negociar com os outros, de criar riquezas e vender essa riqueza para outros ali ao redor, de ter uma relação comercial sadia, onde ele tem condições de negociar com o outro, onde ele tem algo para oferecer porque ele produziu e tem condições também de comprar do outro. Será que o interessante não seria isso? Os nossos vizinhos ser países fortes, a Venezuela ser um país forte, o Paraguai um país forte, a Argentina um país forte, o Brasil um país forte, para todo mundo crescer junto, será que não seria melhor? Se a gente tem potencial para crescer, por que ficar na miséria, por que ficar perseguindo essa vida de pobreza que a gente tem no nosso país, alimentando a ideia de que é necessário ter um governo forte para cuidar dos pobres, e aí muitos pobres se acostumam, se acomodam, muitos pobres eles não querem sair da zona de conforto, não querem correr atrás. Será que o melhor não é dar oportunidade para todo mundo, para quem tem um capital inicial para investir e para quem não tem, para quem tem uma ideia, facilitar o crédito ali, para ele colocar aquela ideia em prática, para quem quer apenas comprar um carrinho de pipoca ali para sair vendendo, ele ter ali um incentivo, ele vê que se ele fizer isso, ele vai ser autônomo, ele vai ganhar muito mais do que numa empresa, trabalhando como empregado, porque ele está num país onde existe a liberdade, onde ele tem condições de crescer, um país onde o governo não suga tudo, onde o governo não fica com boa parte do que ele produz. Eu acho que todos esses caras que estão no governo, eles entendem isso. Alguns querem colocar em prática um modelo diferente do governo, mas tem outros que insistem em teimar nessas práticas aí atuais. E essas práticas atuais, ela não tem nenhuma noção de economia, pois eles procuram gastar mais do que o que arrecada. E quando querem arrecadar mais, é fazendo com que as pessoas gastem mais, fazendo com que o custo de produção aumente. E aí, quando aumenta o preço do produto final e dificulta para todo mundo. E aí, esse tipo de governos aí, com essas políticas, eles são bem mais capazes de aceitar dinheiro de fora e fazer acordo com pessoas, com líderes que vêm de fora, com países de fora, mas esses países que vêm para dar algum dinheiro para alguma coisa, muitas vezes eles vêm para querer também abocanhar depois, para querer comandar, para querer tomar de conta, para querer controlar o nosso território. Então, quem é patriota, quem sabe que a gente nem quer tomar a terra de ninguém e nem quer que os outros tomem a nossa terra. A gente nem quer destruir a cultura de ninguém, nem que ninguém venha destruir a nossa cultura. Os patriotas são assim. A gente não quer fundir a Argentina e a Venezuela com o Brasil para formar uma pátria grande. A gente quer que o Brasil seja o Brasil, a Argentina seja a Argentina, continue cada um sendo o seu país ali, no seu território, com autonomia,
né? Cada um sendo um país soberano, construindo riquezas e negociando uns com os outros. Mas esses caras, esses governos de países poderosos aí que mandam em tudo, que determina qual é o canal de televisão que os seus compatriotas ali, os seus cidadãos podem assistir, né? E muitas vezes só existe o canal de televisão do governo. Então, o governo se perpetua, o governo não existe democracia, existe apenas um regime absolutista, onde as pessoas continuam naquilo e não pode reclamar, pois existe uma opressão, né, por parte do governo, e aqueles governos se perpetuam. A gente não tem a oportunidade de, a cada 4 anos, mudar, votar em outra pessoa, porque eles vão manobrando tudo e controlando. E quando eles saem, eles determinam quem vai ficar e colocam um amigo ali para ficar no seu lugar. Então, a gente não quer esse tipo de país poderoso. A gente quer um país com liberdade, onde quem vai ser poderoso é cada um produzindo ali com liberdade para produzir. E aí todo mundo vai comandar e controlar o nosso país. Todas as pessoas vão governar o país, e não um cara só, e não um governo só, um modelo poderoso que diz que sabe fazer tudo, mas na hora que vai colocar em prática lá, só sabe mesmo é destruir a economia, é destruir o nosso país. Então, eu estou triste, infelizmente eu queria que acontecesse alguma coisa e, primeiramente, que esses governos aí, quem segue esses regimes, se não identificou ainda, identificasse que está errado, que existe o erro, que a gente está vendo, é previsível os resultados dessas políticas, né? E mesmo a gente tinha que aprender com os erros dos outros. Olha os caras, olha a Argentina, olha a Venezuela e o que aconteceu, né? A Venezuela, que valorizou mais o mundo do petróleo e não investiu em outras áreas, que tinha grandes programas de distribuição de renda, né, programas sociais. As pessoas acostumaram com aquilo e quando veio a crise, quando o petróleo não foi mais suficiente para sustentar aquele país, as pessoas caminharam em direção à miséria. Então, eu queria primeiramente que esse governo reconhecesse e mudasse, né? Fosse humilde a ponto de dizer, não, está errado, vamos maneirar, não vamos seguir todas essas leis, pelo menos algumas leis mais liberal vamos fazer, porque são elas quem vai ajudar nosso país a crescer. Aí eu teria mais esperança no meu país. Apesar do potencial que a gente tem, eu não vejo saída se o governo não pensar assim, em mudar essas políticas aí, em maneirar mais o pé, em procurar produzir mais, dar liberdade e oportunidade para as pessoas produzir, né? Porque todas as pessoas querem produzir, e ao invés de ficar gastando mais do que o que está arrecadando, e produzindo uma bolha para estourar lá na frente.